Preste atenção nessas imagens. Uma mulher aparece de toalha preparando um café para seu marido, em uma cozinha comum. Ela é Melody Feliciano Johnson, 39 anos, casada. Porém, algo nessas imagens chama atenção. Melody adiciona algo ao café, que não é açúcar mas sim veneno. Ela confere se o veneno foi despejado e depois sai, como se nada estivesse acontecido. Porém, ela não contava que uma câmera escondida estava registrando tudo. Minutos depois, quem assistiria essa cena seria seu marido, Rob Johnson. O marido, depois de ver essa cena, gravou um registro comprovando que o café estava adulterado, com componente altamente tóxico para seres humanos. Tudo começou em março de 2023, quando o militar da Força Aérea dos Estados Unidos estava estacionado na Alemanha. Naquela época, ele vivia com a esposa, Melody Feliciano Johnson, e o filho do casal em uma residência aparentemente comum para uma família transferida ao exterior. O casamento, no entanto, já não era o mesmo. O divórcio estava em andamento. Conversas haviam se transformado em silêncios longos. A tensão era constante, mas contida. Foi nesse cenário que algo pequeno, quase insignificante, começou a incomodar. O café. Ele relataria mais tarde, em documentos judiciais, que começou a perceber um gosto estranho. Amargo demais. Químico. Diferente do habitual. No início, ignorou. Pensou que pudesse ser a água, o filtro, talvez a marca do pó. Continuou bebendo por 2, 3 semanas. Afinal, rotina é rotina, e a dele era rígida. Todas as noites, ele preparava a cafeteira. Deixava a água no reservatório, o pó no filtro. Pela manhã, bastava apertar o botão. Era um gesto automático antes de sair para o trabalho. Mas o gosto ruim persistia. E começou a incomodar mais do que deveria. Foi então que decidiu testar. Comprou tiras químicas de piscina, aquelas usadas para medir níveis de cloro e pH. Não era um procedimento sofisticado. Era quase improvisado. Mas ele precisava de uma resposta concreta. Mergulhou a tira na água da cafeteira. Esperou. A cor mudou rapidamente. Roxo. Alto nível de cloro. Ele repetiu o teste. O resultado foi o mesmo. Roxo intenso. Não parecia coincidência. De acordo com a denúncia criminal registrada posteriormente, ele passou a suspeitar que alguém estivesse adulterando seu café. Ainda na Alemanha, em maio de 2023, tomou uma decisão silenciosa. Instalou uma câmera escondida na casa. As imagens capturadas mostram Melody Feliciano Johnson, até então sua esposa, entrando na cozinha. Ela se aproxima da cafeteira, verifica se está preparada. Em seguida, caminha até a pia. Abre o armário inferior. Pega algo que não pode ser identificado claramente no primeiro ângulo. Volta até a máquina. Despeja o conteúdo no reservatório de água. Olha por cima do ombro. Sai da cozinha. Em gravações posteriores, ele aparece diante da câmera segurando novamente as tiras químicas. A voz é controlada, mas carregada de tensão. Ele mergulha o teste na água e diz, antes mesmo da reação completar, vai ficar roxo. E fica. Ele explica às autoridades que preparava o café todas as noites. Segundo seu relato, entre o momento em que deixava a máquina pronta e a manhã seguinte, sua esposa teria adulterado o conteúdo. As gravações parecem sustentar essa versão. Com o passar dos dias, ele para de beber o café, mas continua fingindo. Não queria alertá-la. Queria registrar mais provas. A cada novo teste, o mesmo padrão, níveis elevados de cloro. Em algumas ocasiões, ele relata sentir cheiro forte de alvejante ao abrir a cafeteira. Em outras, percebe que o interior da máquina estava escorregadio ao toque, como se houvesse resíduo químico recente. Ainda assim, ele não denuncia imediatamente. A decisão de esperar parece estratégica. Ele preferia registrar a ocorrência nos Estados Unidos. Pouco tempo depois, a família é transferida de volta, desta vez para o Arizona. A mudança de país não altera a dinâmica dentro da casa. As câmeras continuam gravando, agora com ângulos adicionais. Algumas imagens mostram ela pegando um recipiente sob a pia da lavanderia. Em seguida, atravessando o ambiente até a cozinha. O gesto é repetido: abrir a tampa, inclinar o frasco, despejar no reservatório. Sempre olhando ao redor antes de sair. No início de julho, ele leva os vídeos à polícia de Tucson. Mostra as gravações no balcão da delegacia. Mas o primeiro relatório não gera ação imediata. As imagens, naquele momento,
não permitiam identificar claramente o líquido despejado. Ele volta para casa. Instala novas câmeras, algumas disfarçadas como detectores de fumaça. Ajusta o enquadramento para capturar melhor o recipiente. Pouco depois, as imagens se tornam mais claras. Um frasco com tampa roxa é visto sendo retirado do armário. O conteúdo é despejado na cafeteira. Em seguida, o frasco retorna ao seu lugar. Quando os investigadores analisam a situação, encontram líquido com odor de alvejante dentro da máquina. Sob a pia do banheiro, um recipiente quase vazio com cheiro semelhante. No dia 18 de julho de 2023, Melody Feliciano Johnson é presa. A acusação inicial é grave: tentativa de homicídio em primeiro grau. Depois da prisão, o caso deixou de ser apenas doméstico e passou a ocupar espaço nos noticiários. O que até então era uma suspeita registrada em vídeos caseiros tornou-se uma acusação formal no sistema judicial do Arizona. Melody Feliciano Johnson foi indiciada inicialmente por tentativa de homicídio em primeiro grau. A promotoria sustentava que o despejo repetido de alvejante na cafeteira configurava uma tentativa deliberada de envenenamento. A fiança foi fixada em $250 mil, valor que manteve Melody sob custódia por meses. Mas, como acontece em muitos casos criminais, a narrativa pública começou a se fragmentar. De um lado, estavam os vídeos, imagens dela caminhando até a cafeteira, despejando um líquido, olhando ao redor. Estavam também os testes químicos que indicavam níveis elevados de cloro na água destinada ao consumo. Para muitos, aquilo parecia suficiente. Do outro lado, surgia a defesa. Os advogados passaram a questionar a gravidade técnica do suposto envenenamento. Alegaram que a narrativa inicial, a de que teria sido administrada uma dose letal de alvejante, era exagerada. Relatórios apresentados pela defesa incluíam registros de ligações ao Centro de Controle de Intoxicações e Análises Químicas que, segundo eles, indicavam que a quantidade envolvida não seria suficiente para causar morte ou danos graves permanentes. A estratégia era clara: reduzir o peso simbólico da acusação. O argumento não negava completamente a conduta. Ele reposicionava sua intenção. A defesa sugeriu que não havia prova concreta de que o objetivo fosse matar. Questionou também a suposição de que o ato tivesse motivação financeira, como a coleta de benefícios em caso de morte. Enquanto isso, detalhes da vida conjugal começaram a emergir. O casamento de quase 18 anos foi descrito como instável nos últimos tempos. Segundo declarações apresentadas em tribunal, havia acusações mútuas de infidelidade, discussões relacionadas ao consumo de álcool, episódios descritos como emocionalmente desgastantes. A defesa trouxe à tona a saúde mental de Melody. Diagnósticos formais de ansiedade e depressão foram mencionados. Ela teria iniciado tratamento medicamentoso enquanto estava presa. Programas de controle de raiva e cursos educacionais foram concluídos durante o período de detenção. Em uma carta apresentada ao tribunal, Melody pediu desculpas. Reconheceu responsabilidade. Não ofereceu justificativas formais para o ato. Em paralelo, o próprio marido passou a defender uma abordagem menos punitiva. Documentos judiciais indicam que ele recomendou probation e tratamento psicológico, em vez de encarceramento prolongado. Promotores e defesa negociaram um acordo. As acusações mais graves foram retiradas. Em vez de tentativa de homicídio, Melody Feliciano Johnson aceitou um acordo declarando-se culpada por 2 acusações de nível inferior, relacionadas ao despejo de alvejante na cafeteira em datas específicas de julho de 2023. No tribunal, diante do juiz, ela confirmou que compreendia os termos do acordo. Admitiu ter colocado alvejante no reservatório de água da cafeteira, sabendo que o café seria consumido pelo marido. A mudança de enquadramento jurídico alterou também a percepção pública do caso. O que começou como uma tentativa de homicídio passou a ser tratado oficialmente como 2 crimes de menor classificação. Ainda assim, o tribunal reconheceu que houve dano emocional à vítima. O juiz destacou esse ponto como fator agravante. Por outro lado, levou em consideração a ausência de antecedentes criminais, a aceitação de responsabilidade e a avaliação de baixo risco de reincidência. A sentença foi definida: 3 anos de probation, com condições específicas. Entre elas, acompanhamento psicológico obrigatório, proibição de contato com a vítima fora do contexto legal e restrições relacionadas ao consumo de álcool. 3 anos de liberdade condicional. Avaliação e tratamento de saúde mental obrigatórios. Proibição de contato com o ex-marido fora de contextos legais. Taxas judiciais. Condições padronizadas.
O caso, oficialmente, estava resolvido. Mas decisões judiciais encerram processos, não necessariamente histórias. Em tribunal, a defesa descreveu Melody como uma mulher sem antecedentes criminais, mãe dedicada, pessoa de fé, trabalhadora, formada em finanças e com histórico profissional estável. Argumentou que os atos eram atípicos, fora de caráter. Destacou que ela havia crescido nas Filipinas, em um ambiente disciplinar rígido, mas sem histórico declarado de abusos. Trouxe também o impacto emocional da morte do pai enquanto ela estava presa, uma ausência que não pôde ser reparada. A estratégia era apresentar complexidade, não um monstro, mas uma pessoa em colapso. O tribunal levou parte disso em consideração. O juiz reconheceu que ela demonstrou remorso. Observou que parecia reabilitável. Considerou o fato de que o próprio ex-marido recomendava tratamento em vez de encarceramento prolongado. Mas também deixou claro que houve dano emocional. Porque, independentemente da quantidade exata de alvejante ou da discussão técnica sobre toxicidade, a ideia de que alguém possa alterar repetidamente algo destinado ao seu consumo diário produz um tipo de trauma difícil de medir. Para Melody, aprobation significava supervisão contínua, comparecimento regular ao oficial responsável, relatar qualquer interação com autoridades, submeter-se a avaliações psicológicas e cumprir recomendações de tratamento. Também havia restrições quanto ao consumo de álcool e obrigações financeiras relacionadas a taxas e avaliações impostas pelo tribunal. É um tipo de punição silenciosa, sem grades visíveis, mas com monitoramento constante. E uma pergunta que permanece, silenciosa, como naquela primeira manhã: quantas decisões pequenas, acumuladas ao longo do tempo, são necessárias para transformar uma cozinha comum no centro de um caso criminal?